Agora a palestra Por que Ficamos Doentes? A Mecânica da Vida, Saúde e Doença, com o Dr. Eduardo Finger, médico clínico e imunologista, pesquisador associado da Anicel. Seja bem-vindo, Dr. Eduardo. Obrigado. Muito obrigado, muito boa noite, obrigado pelo convite, certo? E eu espero que a gente vá se divertir aqui. Eu vou fazer uma série de perguntas para analisar exatamente o que está proposto. E o título é A Mecânica da Vida, da Morte, da Saúde e da Doença. Só que antes de começar, eu acho que a gente tem que sincronizar os conceitos, ou seja, temos que estar falando a mesma coisa. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ninguém tem a mínima dúvida de que isso é uma pessoa viva e isso não é. Agora, se você analisar a composição química desses dois corpos, a estrutura, tudo, eles são praticamente idênticos. Então, por que ninguém duvida que essa é uma pessoa viva e essa não é? Qual é a diferença? Dá um minuto para vocês pensarem. O que diferencia um do outro? Bom, como o tempo urge, normalmente eu torturo as pessoas com essa questão e elas têm uma dificuldade em descobrir. Todo mundo sabe, mas ninguém consegue pôr o dedo. E eu vou propor para vocês a diferença básica é um metabolismo. E você pode definir a vida como a presença de um metabolismo ativo. Se você pousar em Júpiter, encontrar uma bolha rolando, você quer saber se aquilo é vivo ou não? Você vai pesquisar para ver se tem um metabolismo ativo nela. Se tiver, é vivo. Agora nós temos que sincronizar o que é um metabolismo. Então eu vou propor que o metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas que participam na síntese, degradação, modificação ou transporte dos compostos que você precisa para fazer um corpo e para manter ele funcionando. Certo? E se isso é vida... E eu sou médico, a minha intenção aqui é prolongar a vida, transformar uma vida boa. Vem uma pergunta, né? Envelhecer, então, é necessário? A gente precisa envelhecer e morrer? E aqui eu coloco... Todos os que vieram antes de mim falaram a mesma coisa, essencialmente, então eu não estou fora de linha. Tudo que a gente coloca como pergunta, a natureza já resolveu. E a prova é que nós estamos aqui. Porque todos os problemas que eu vou colocar para vocês já têm a solução. É que a gente ainda não sabe quais são. Então, para provar o que eu estou falando que não é necessário envelhecer e morrer, eu ponho essas dois organismos vivos. Nenhum desses dois organismos morre de velhice. Esse daqui, inclusive, é muito interessante. Você põe ele envelhece, depois de algum tempo ele rejuvenesce, prolifera, envelhece de novo, rejuvenesce e assim é o ciclo de vida dele. É uma opção evolutiva que a gente fez lá atrás. Nós decidimos que nós não vamos competir pelos mesmos recursos com o mesmo hardware. Então a gente vai trocando de hardware. E esses dois organismos decidiram, tanto faz, dane-se, os recursos estão aí, se vira nos 30. E é a opção que eles fizeram. E vocês vão me dizer, tá bom, mas você não quer me comparar a um bicho desses. Então vamos ver. Isso daqui é o que a gente aprendeu a fazer ao longo do tempo. Esse é o hackeamento low-tech do nosso metabolismo. Ou seja, se vocês fizerem tudo que está nesses quadros, existe uma chance muito maior de vocês viverem mais e melhor, porque a gente vai começar a usar as ferramentas que Deus vos deu para fazer vocês funcionarem da melhor maneira possível e atrasar ao máximo a degradação inevitável que a gente escolheu fazer há alguns milhões de anos atrás. Mas você também tem o hackeamento high-tech. Então, para quem não conhece, esse daqui é o Projeto Matusalém. E ele é um prêmio que se dá à pessoa que bateu um recorde. E esse recorde é prolongar a vida do camundongo. E atualmente o recorde está em 1.819 dias, que para nós seriam mais ou menos 270 anos, se a gente comparar nós com o camundongo. E eles fizeram isso fazendo nocaute de um gene, é o Insulin Growth Factor. Existem outras maneiras, tipo você tem alguns aspectos específicos do Prêmio Matusalém que são abordados, né? Isso eu achei mais interessante. E aí nós temos a nossa abordagem high-tech, que provavelmente qualquer um que foi num congresso de medicina ou ciência biológica viu
o pessoal se esbaldando nisso, que é você pegar todos os aspectos possíveis de um ser vivo, esmiuçar na maior quantidade de informações possíveis. Então você tem genômica, glicômica, quinômica, lipidômica, todas as análises feitas por uma inteligência artificial, ou métodos para você analisar o genoma de cada célula independentemente, ou você associa isso com anticorpos que se ligam à superfície ao mesmo tempo que você tem a marcação do genoma, então você consegue associar o genoma com a expressão. Uma loucura o que se pode fazer, é inacreditável. E gerou isso, né? Uma montanha enorme de dados com a inteligência artificial, deu a biologia de sistemas, ou o que a gente chama de medicina de precisão. E cientificamente, gente, eu que sou pesquisador, cientista, eu juro para vocês, é o meu playground, eu não reclamo disso um dia, é maravilhoso você sentar e ver tudo que você pode. É indiscutível o avanço, não dá para contestar. Medicamente, que é o outro lado da minha vida, que é o que eu faço com isso, é muito discutível o avanço. Porque é bom você poder investigar casos complexos, eu tenho alguns agora, fazendo todo o exoma da pessoa, pegando todos os RNAs mensageiros e vendo aonde está o problema. O problema é que quando dá alguma coisa, não adianta, você tem que ir lá, ver qual é o gene, tentar entender o que ele faz em alguma coisa, e você está sempre no meio de uma barafunda de dados que você não sabe o que fazer. Uma coisa que ajudou bastante foi a terapia-alvo na oncologia. Então, agora, quando você sabe a mutação de uma determinada proteína que faz uma célula proliferar indiscriminadamente, você pode tampar o buraco com uma molécula especificamente desenhada para isso. O Glivec é a expressão máxima disso, que deu início à terapia-alvo. E hoje em dia a gente usa em todo mundo. A farmacogenômica se beneficiou um pouco, ou seja, tem pessoas que vão se dar mal com determinadas medicações, e se eu sei quais são os genes, eu posso prevenir que isso aconteça. Para a gente falar em usar isso para mudar o curso de uma doença ou prolongar a nossa vida, é muito cedo. E como vocês viram nas palestras anteriores, CRISPR é uma grande promessa. Mas tem muitos problemas com CRISPR, tanto de precisão, quanto da célula aceitar o RNA que você está pondo. Muitas vezes ela rejeita o que você põe por aquele que ela já tem, então não é tão para agora, certo? Então, sobrou muitas questões sobre isso, apesar da beleza que é você poder fazer coisas que nossos antepassados nem podiam sonhar. Primeira coisa, quando a complexidade tende ao infinito, como é que você interpreta esse volume de dados? Não é para nós não conseguimos fazer. Tem um modelo de biologia de sistemas em que você pega absolutamente todos os dados e você simula, por exemplo, um tumor chamado glioblastoma, para você ver quais as abordagens que poderiam funcionar. É interessante, mas você descobriu que o glioblastoma que você achava que tinha não tem nada a ver com o que é o glioblastoma. Mudou completamente a abordagem desse tumor, que hoje em dia tem 4 tipos que não tem nada a ver com o que a gente considerava glioblastoma. Como eu falei, genoma, exoma, você pode pedir para quem você quiser, você vai sair do ponto zero para chegar no ponto lugar nenhum, vai te vir um troço desse tamanho de papel e você não tem ideia o que fazer com isso. Outra coisa muito importante, se você pegar o mesmo organismo em 2 horas diferentes e fizer os mesmos testes, você vai ter diferentes resultados para o mesmo fenótipo. Como você valida o que você está vendo versus o que você testou? Uma vez eu fui num congresso que o cara propôs um método chamado citometria de fluxo com 40 cores. Lindo! Agora, como é que você sabe que o que você está vendo é o que está acontecendo? Você tem 40 cores, qual é o controle? Ele falou, não, o computador diz que é. Então, como é que você questiona o computador? Como é que você sabe que aquela porcaria daquela relação é exatamente o que está acontecendo? E nós não temos resposta para isso hoje em dia. Para complicar a situação, você não tem um nível de controle. O que eu pus lá em cima, genes letais, é a maior piada da genômica. Se eu sequenciar o genoma de qualquer pessoa aqui, eu provo de maneira indiscutível que nenhum de vocês poderia ter nascido. Todos vocês têm genes letais, mas vocês estão aqui. Então alguma coisa está errada. O que está errado são níveis de controle. Então você tem a genômica como o arquivo dos dados.
Você tem a transcriptômica como desses dados, quais que eu vou usar e como eu vou usar. Depois você tem as condições celulares que falam como você vai montar ou desmontar essa proteína. E ainda depois você tem como eu vou ativar elas, quais são as cadeias que você vai usar. É uma complexidade fora do comum. Quando eu quero assustar, quando eu tinha alunos, quando eu queria assustar eles, eu só punha uma cascata de ativação chamada de MAP kinase, que é uma proteína que é ativada na superfície e começa a abrir um leque de mais de 1000. E aquilo determina como você vai funcionar, se você vai dar certo ou se você vai morrer daqui a meia hora. Como é que isso funciona? A gente não sabe. Determinar a interação e as hierarquias nessa escala é praticamente impossível. Eu não sei como fazer isso. Então, antes de tudo, falta um contexto universal para você poder aplicar esses dados de uma maneira que você possa ajudar as pessoas. Porque do jeito que está, você aprende muito, mas você faz pouco. E como pesquisador, eu sou tão culpado quanto qualquer um. Quando você vê uma coisa infinitamente complexa, a sua tendência é você ser mais ainda complexo para ver se a complexidade bate na complexidade. Se você consegue ser mais interativo, investigativo do que a complexidade. E a verdade é que às vezes vale a pena dar um passo para trás. Você olha de cima e você vê o que está acontecendo. E isso aqui foi muito interessante. Não precisa fugir, tá? Eu vou explicar isso, ninguém vai morrer, vai ficar tudo bem, não vai doer. Eu estava na minha aula de bioquímica no primeiro ano do meu doutorado. Pô, eu era médico, eu já tinha feito bioquímica, tá? Eu estava sentado, entrou o cara e começou a falar desse negócio. Eu olhei essa equação que eu nunca tinha visto na vida e falei, essa porcaria parece que é muito importante. E me levou alguns anos para entender quão importante esse negócio é, certo? Então, primeira coisa, o que a gente chama de complexo, na verdade, é uma atribuição humana. Esquece essa palavra. Isso não faz sentido no universo. Complexo é aquilo que eu acho difícil de entender. Então, o que é complexo para mim pode não ser para vocês, e vice-versa. Ignora isso, só atrapalha. Por mais glamurosa que seja e pareça, e as fotos são lindas, o metabolismo é simplesmente um algoritmo físico-químico e está submisso a exatamente as mesmas leis que eu uso para ferver água para fazer chá. É a mesma coisa, não muda nada. E essas leis eu conheço muito bem. Então, primeira coisa, o ΔH, que é o primeiro componente da equação. ΔH é entalpia, energia, trabalho, alguns vão falar de calor, tem várias possibilidades de chamar para ele. E basicamente é o seguinte, você pode pagar pela reação ou não pode pagar? O elefante sobe em árvore? Não sobe, mas com guindaste você põe. Se você tem um guindaste, você vai ter um elefante numa árvore, senão não. É mais ou menos isso, tá? Aqui, para você fazer a molécula básica, tem laser aqui, não sei. A molécula básica que a gente usa no nosso dia a dia, que é o ATP, você precisa, se você quebra o ATP, você tem 32 quilocalorias para usar. Então, se você precisa de 64 quilocalorias, você usa 2 ATP. Para você fazer essa molécula, você tem que arrumar 32 quilocalorias em algum lugar. Pode ser o almoço, entende? Pode ser o que você quiser. Mas se você tem, ótimo, funciona. Se você não tem, não funciona, que é mais ou menos o que está aqui. Se você tem, você consegue fazer funcionar. Se não, a coisa não vai. Tá? E a questão simples é, você pode pagar ou não. O segundo termo dessa equação é entropia, é aí que todo mundo assusta, porque todo mundo que fez colegial teve que brigar com esse conceito, e ele é mais simples do que parece. O que torna a entropia tão importante é que o nosso universo, tudo o que ele quer é entropia. Se você pergunta qualquer dia do ano, o que eu te dou de Natal, ele vai falar, entropia, pelo amor de Deus. O Sol só existe para transformar energia gravitacional em entropia. E a gente só está aqui para tentar pegar aquilo que o Sol já emitiu e transformar em mais entropia. Se você pegar o universo do começo ao fim, lembra do ΔH? Pelo princípio de Lavoisier, que a gente aprende no ginásio, energia não se cria, não se perde, só se transforma. Então a energia no começo do universo é a mesma do fim do universo. Então ΔH fica zero. Ou seja, tudo o que acontece neste nosso universo é movido pela necessidade de entropia.
E a entropia é basicamente a tendência que as coisas têm de atingir seu estado mais básico, mais homogêneo. E ó, se eu pego um pedaço daqui, eu olho, eu sei exatamente de onde eu tirei o pedaço. Se eu pegar daqui, eu não sei. Então isso é alta entropia e aquilo é baixa entropia. E para alta entropia todo santo ajuda. Então o universo te ajuda. Por isso que quando você põe na equação, o ΔG, a gente chama de energia livre de Gibbs, é basicamente a contabilidade do quanto você consegue ou não fazer uma reação acontecer. Certo? Se você gastar energia, você está pagando para acontecer. Qual é o maior solvente de gordura que existe, de compostos lipossolúveis? É água, a 300 graus. Certo? Porque na temperatura ambiente você não dissolve gordura com água, mas se você paga, se dissolve, certo? E o quanto o universo vai te ajudar. Então pega uma caixa, de um lado que é vácuo, do outro não é, você põe uma rodoinha, uma bobina, faz um furo, a simples transmissão da atmosfera de um lado para o outro vai gerar trabalho, você pode gerar energia elétrica disso. E você não gastou um joule, quer dizer, você não pôs energia nisso. Basicamente, a entropia de uma atmosfera para o vácuo fez aquilo funcionar e você consegue trabalhar a partir disso. Então, se você tem um gasto energético, se o ΔG é negativo, as coisas acontecem, você não precisa fazer força, certo? Por outro lado, quando uma coisa acontece com o ΔG maior do que zero, essa é a definição matemática de milagre. Neste universo não acontece, certo? Então, na biologia, que é, como eu acabei de falar para vocês, é basicamente a mesma coisa que qualquer outra reação química, o ΔG é o princípio centralizador de tudo o que acontece. Se a gente for ver aqui, para quem não conhece, essa aqui é a ATP sintase, ela é uma proteína que fica na nossa mitocôndria. Essa aqui é uma membrana que ela é impermeável para prótons. Toda a respiração celular é feita para gerar prótons desse lado e nenhum próton desse. Então é a diferença entrópica entre um lado e outro que faz essa molécula girar e junta o ATP, o ADP com o P e gera o ATP que a gente precisa. Uma ótima maneira de matar alguém é fazer ela parar. E quem faz ela parar chama cianureto, que eu acho que todos vocês conhecem. Por outro lado, essa membrana, geralmente é do neurônio, mas todas as células têm. E essa é a bomba de sódio ATPase dependente. Ela faz um gradiente que todo o sódio fica fora e todo o potássio, o sódio fica dentro e o potássio fica fora. E para você manter isso, como a membrana é permeável, você tem que estar constantemente bombeando, e isso gasta energia. Então o ATP que você faz lá é gasto aqui, para gerar esse gradiente. Você usa energia para gerar entropia e entropia para gerar energia. É o princípio centralizador da vida. E o que a gente chama de metabolismo é, na verdade, tudo e só aquilo que o ΔG permite. Porque senão seria milagre. Então nós somos basicamente, partindo do princípio que a natureza inventa, testa, mas o que não dá certo ela tira. E não existe você ir além da pressão evolutiva. Hoje em dia até existe porque a gente mexe no genoma, mas se você deixar os cuidados da natureza, ela põe uma pressão evolutiva e você tem que atingir, você não precisa ir além. Ir além é sorte. Então eu posso dizer claramente que nós somos a opção mais barata e vagabunda que a natureza encontrou para fazer isso funcionar. Certo? Nós somos aquilo que deu certo, porque todo o resto não deu. E agora que a gente sabe isso, é simples. É só a gente saber o ΔG de cada reação metabólica e eu sei exatamente o que fazer para tornar você um ser imortal. Exatamente que ponto eu tenho que pôr que coisa para nunca mais o seu metabolismo degradar e parar. Complicado, né? Tem gente tentando, mas é complicado. Agora eu vou facilitar a vida de todo mundo. Graças a Deus tem um alemão chamado Hess, que fez o seguinte princípio. Num sistema complexo, você não precisa saber qual o ΔG de cada reação. É irrelevante. Tudo o que você tem que saber é o somatório das reações, o ΔG dá negativo ou positivo.
Se der negativo, tudo que está no sistema vai acontecer, independente do fato que alguns são positivos. E vice-versa, se o ΔG for positivo, não vai acontecer. Então, se você aplicar ao nosso metabolismo, eu posso automaticamente dizer que aqui o somatório ΔG metabolismo de todo mundo é positivo. Porque senão a gente ia ter os bombeiros aqui tentando reanimar você. Certo? Então, a gente consegue definir, já definimos o que é vida. Vida é princípio de metabolismo ativo. O que é saúde? Se a vida é a princípio de metabolismo ativo e o ΔG é obrigatoriamente menor do que zero, para esse metabolismo estar funcionando, todos nós, me desculpem, as suas mães vão ficar bravas comigo, mas eu sou obrigado a portador de más notícias. Nenhum de vocês é perfeito. Na verdade, vocês são dois genomas que se encontraram em algum ponto do espaço, cada um carregando o seu lixo, juntou, e tudo que eu posso dizer é que é suficiente, porque vocês estão aqui. Se não fosse, ou vocês não tinham nascido, vocês seriam doentes desde o começo. E esses erros custam. E você paga com o quê? Você paga com ΔG. Você tem que pagar, senão a coisa não vai. Então, se você tem um problema numa reação que tem que acontecer 1 milhão de vezes por minuto, e você tem uma mutação, e acontece 10 vezes por minuto, você... pagando vai, você mete 20 vezes mais energia que eu nesse negócio e você faz funcionar na marra, que é o que dá para fazer, porque senão você não está aqui. Então, saúde é quando o sigma ΔG do metabolismo é tão inferior, mas tão inferior a zero, que não importa esses erros, você vai conseguir dar conta do recado. E essa ideia surgiu com uma doença que me intrigava, chamada imunodeficiência comum variável, que é um sujeito que nasce com essa doença, é uma doença genética, certo? Ele nasce com ela, e por 18 anos ele não tem nenhum sintoma. Aí aos 18 anos ele começa a ter infecção de repetição, e eu não consigo acreditar. Onde estava a doença, caramba? Como ela ficou 18 anos escondida? E aí a solução que eu consegui encontrar é o seguinte: enquanto você pode pagar, você vai dar conta de um jeito ou de outro. É quando o sistema desgasta demais e a conta fica muito alta, que aí a coisa começa a dar pau. E aí você vai ter repercussão, exatamente lá onde te custa caro. Quando você não consegue mais quitar essa conta, ΔG metabolismo fica maior ou igual a zero, e aí acabou, aí só reencarnando. E o que é doença? Se você não consegue mais cobrir todos os seus gastos, aí o metabolismo tem que parar e falar: caramba, está complicado aqui. O que é que eu posso abrir mão? Qual é a reação menos crítica e mais cara que eu tenho, que eu posso jogar fora para fazer o meu ΔG voltar a ser negativo, certo? E aí ele vai fazer isso, ele vai desistir de alguma coisa. Quando ele desiste de alguma coisa, em algum ponto do seu corpo, alguma coisa deixa de ser feita ou deixa de ser retirada. Ou ela falta ou ela sobra. E como tudo está ligado, isso se espalha. Aí você vai ter um problema, um sinal, um sintoma, e você vai no médico ver o que é. Então, o que a gente chama de doença é somente a manifestação concreta e objetiva dessas opções que o seu metabolismo é obrigado a fazer quando ele não pode mais quitar todas as contas, certo? E por que acontece? Então, primeira coisa, quando o ΔG é muito menor do que zero, você é indestrutível, é criança, entende? Criança cai e abre a cabeça, você põe o cérebro de volta, põe o band-aid e ela sai andando. Aí você vai envelhecendo, a coisa fica mais complicada. Então, uma das principais causas é a causa natural, certo? Velhice, defeito inato, você nasce com um problema que te custa muito, você não consegue manter, e aí acontece isso. Você não consegue sustentar o seu metabolismo muito tempo. E no fim, é o que eu espero vai levar a maioria de nós. Outra causa são as causas endógenas, ou seja, você nasceu com problemas, malformações, as coisas não funcionam bem, ou você desenvolveu uma doença autoimune. Não tem nada mais estúpido do que você usar a energia que você consegue acumular para destruir o próprio corpo. Por isso que a autoimunidade é uma doença. Ou um câncer. O que é um câncer? Além de alguma coisa que gasta energia desmesuradamente, sem nenhum uso produtivo, não respeita os limites homeostáticos que o corpo põe para funcionar como um todo. Então, mas falta de estrutura, você afunda.
E você tem as causas exógenas, por exemplo, a infecção, trauma, intoxicação, em que vem alguma coisa de fora e atrapalha você, e aí você tem que desviar energia para lidar com isso, e falta, tá certo? E isso mais ou menos engloba o que todo mundo aqui vai algum dia encontrar, quando você não tem suficiente para tocar o seu dia a dia e as coisas vão começar a atrapalhar. Então, para ilustrar essa situação, uma pergunta muito simples: por que nós temos rins? Certo? Para que serve um rim? Eu sei que todo mundo vai falar para tirar toxinas, tal, amônia, ureia. E por que a gente precisa tirar a ureia? Por que a gente tem que se livrar de nitrogênio? Qual o problema do nitrogênio? Eu sei que se eu não tivesse rim, eu ia ter pericardite urêmica, ia ter confusão mental, ia acabar morrendo de uremia. Olha isso, está aqui o rim, jogando fora a ureia. A ureia é basicamente uma maneira que o seu corpo tem de reciclar os aminoácidos. Ele pega, joga fora a amônia, pega a estrutura, manda fazer açúcar, manda fazer gordura, ou então faz outro aminoácido. Tem toda uma química aqui. Se eu jogo fora o rim, não jogo mais fora a ureia começa a subir. O gradiente entrópico que mantém esse ciclo começa a desaparecer. Ou você tem uma bomba para empurrar isso para frente, ou não vai para frente. Começa a refluir. Eita! E ao invés de ir nesse sentido e manter o ciclo, você começa a ir nesse sentido, que vai atrapalhar aqui a introdução da amônia nesses troços. Aí você vai ter um aumento da ureia, da amônia. A amônia vai mudar o pH, a amônia vai se ligar onde não deve, vai atrapalhar a ligação de proteínas, vai fazer uma bagunça. E é aí que você começa a funcionar mal. Então é para isso que você tem o rim, porque se você não conseguir esvaziar a lata do lixo, daqui a pouco está cheio de lixo na cozinha, cheio de lixo na sala, aí você não tem mais onde pôr lixo, aí a coisa acaba. Parou. Então você tem que ter essa homeostase. Jogar o lixo fora para poder jogar mais lixo. Outra coisa muito importante que mudou a minha maneira de ver meus pacientes é a medicina, que é o seguinte: se você pega a medicina como a gente é ensinado na escola, é uma perspectiva higiênica, ou seja, todo mundo conhece a lombriga. Lombriga é um parasita, não é? Todo mundo aprende na escola, lombriga é um parasita. Por quê? Porque tem esse cara chamado Markel, não dá para ver, que escreveu um livro que ele fala o seguinte: o parasitismo é uma doença, uma relação íntima prolongada, onde o organismo hospedeiro é prejudicado em certo grau pela atividade de outro, parasita. Então, parasita é uma doença e tem que ser tratado, claro como água. Porém, isso é uma declaração afirmativa, ela só tem um único sentido: você viu lombriga, você trata, não tem outra alternativa. Pela perspectiva termodinâmica, as coisas são relativas, então depende do ΔG. E se eu tenho um sujeito que tem doença inflamatória intestinal, e ele usa o sistema imune dele para destruir o próprio intestino, e eu dou lombriga para ele, uma coisa que a lombriga aprendeu ao longo de alguns milhões de anos foi como reduzir a inflamação. Então esse sujeito com a lombriga está melhor do que sem a lombriga. Então agora a lombriga não é mais um parasita, agora é um comensal. Certo? E eu infinitos exemplos disso. Por exemplo, você criar uma doença para tratar uma doença. Não sei quantos de vocês já ouviram falar que o pessoal costuma injetar o bacilo da tuberculose, né, atenuado dentro da bexiga, para tratar câncer de bexiga. E funciona um pouco. Ou você põe larvas, você injeta larvas num machucado para eles comerem a parte necrótica e a pessoa melhorar. Ou então você corta o músculo para evitar que o inchaço do músculo vai interromper o sangue para a parte distal do seu membro e você vai perder a perna. Você tira um pedaço para salvar outro. E no fim, qual é a única razão para você fazer uma cirurgia e tirar um pedaço do sujeito? A única razão é que sem aquele gargalo de energia, sem ele ficar perdendo energia por aquele buraco o tempo todo, o que sobra vai permitir a ele funcionar melhor. E ele vai se curar. Eu, como médico, não sei curar ninguém. Certo?
Quem sabe curar é a natureza. Eu olho para o seu, graças a Deus, esse cara tem um código genético, sabe o que fazer, porque se dependesse de mim, estou fora. Então, as conclusões finais. E tem mais uma que eu não falei, eu não pus aqui, que é o seguinte, eu tenho uma história, deixa eu ver como está de tempo. Tá bem. Um sujeito chamado Samuel Whitmore. Ele morava numa cidade chamada Menotomy em 1776, atualmente chama Arlington. E quando começou a Revolução Americana, como ele era veterano das Guerras Índias, ele julgou que era o dever dele atacar o exército inglês. Então ele foi fardão, facão em cada lado, pistola, mosquetão, foi procurar o exército inglês, achou e atacou. Bom, ele tomou umas 12 balas, e baionetaram ele, né? Nessa época ele tinha 80 anos, chutaram o cara tal, e largaram ele para morrer na estrada, como vocês pedem um sujeito de 80 anos que passa por tudo isso. O Dr. Tufts morava perto, ficou com pena, levou ele para casa para tentar dar uma morte digna, e o cara realmente morreu, com 96 anos. E o que eu quero ilustrar é o seguinte, não importa o que acontece com você, não importa a bomba que você tem que resolver, o que importa, porque toda a nossa fisiologia está direcionada, é manter o ΔG negativo. Porque se você consegue, você sobrevive. Se vocês olharem o vosso corpo, não tem um pedaço dele que não tenha sido desenvolvido para obter, alocar e manter energia. E a própria seleção natural não é a seleção do mais forte, isso é bobagem. É a seleção do mais termodinamicamente competente, porque foram os que conseguiram manter o ΔG menor do que zero e estão aqui. Quem não conseguiu não está aqui para contar a história. Então a perspectiva termodinâmica relativiza a abordagem clínica. A relação risco-benefício da medicina é essencialmente uma contabilidade termodinâmica. Quando a gente decide fazer alguma coisa, o cara vai estar melhor ou pior se eu fizer isso. E isso é o ΔG, mesmo que a gente não fale. Uma intervenção terapêutica só faz sentido se melhorar o balanço energético, e isso só dá para fazer de duas maneiras. Ou você consegue identificar um gargalo energético, certo? Uma coisa precisa, que se você desfizer, o cara não vai poder fluir, vai melhorar, e aí você pode ter anemia, escorbuto, fenilcetonúria, desnutrição, trocentas delas. Ou você tem um dreno energético que você pode neutralizar, e aí você tem o tumor, infecção e hemorragia, mais trocentas delas. São as únicas coisas que você pode fazer. Achar que além dessas duas possibilidades, você consegue entrar no metabolismo, naquela complexidade que eu mostrei, sem saber o que está acontecendo, mexer em os botões, e ele vai funcionar melhor, gente, eu defino isso como insanidade. É impossível você pegar um algoritmo de 4 bilhões de anos refinado para esse planeta, esse momento, chutar o balde lá dentro e achar que você vai funcionar melhor. E é muitas vezes o que acontece quando você vai no médico, ele faz 250 exames, passa 400 vitaminas, entende? Não tem muito como isso dar certo. Seu metabolismo está lá funcionando no pico máximo que ele pode, aí no meio dele, pá, cai um comprimido, 80 mil unidades de vitamina D, 5 gramas de vitamina C, sei lá quando aí ele olha, minha Nossa Senhora, o que é isso? E ele tem que lidar com aquilo, ele não pode ignorar, porque se ele ignorar, aquilo vira tóxico. Então ele para de fazer o que ele estava fazendo, que é te manter vivo, e vai lá fazer o que tem que fazer. Você está melhor por causa disso? Não, gente, você não tá, você pode até não morrer por causa disso. Gente com 90 anos geralmente morre por causa disso. Vocês são jovens, tal, vocês aguentam pancada, mas vocês não estão melhores. E next in line, só para falar, é desenvolver uma maneira, um aparelho para medir o ΔG para usos diagnósticos e terapêuticos, para saber como interferir para melhorar a quantidade e a capacidade de vida do sujeito. E era basicamente isso que eu tinha para dizer. Agradeço muito a oportunidade. Abriremos agora uma sessão de perguntas. Como seria possível medir o ΔG? Ótima pergunta. Não é encomendada nem nada, tá? O sobrenome seu mesmo é coincidência. Esse é o meu hardware renovado.
ele responder, ele ganha um Nobel. Hã? A gente tem algumas ideias, mas ainda não foi testado. Você basicamente tem que ver no começo e no fim o que acontece e tentar descobrir como quantificar isso. Tem alguns métodos que nós estamos tentando, mas ainda não tem nenhum resultado que eu possa mostrar. Mas se tiver uma resposta, eu já quero que você seja meu orientador de mestrado. Como? Se tiver uma resposta, eu já quero que seja meu orientador de mestrado. Boa noite. Parabéns pela palestra. Acho que essa foi a que mais diferente aqui da Campus Party que eu presenciei. Assim, realmente abre bem a cabeça. Eu fiquei com uma dúvida rápida. Eu não entendi o que é a função do T na equação. Eu não sei se eu não consegui pegar. E uma dúvida conceitual que você comentou no final sobre intervenções externas com, um exemplo, uma vitamina, alguma coisa assim, né? Mas supondo que uma pessoa tem uma infecção bacteriana, por exemplo, por esse princípio, a gente não deveria intervir com antibiótico? Teria que deixar o corpo lidar automaticamente? Qual que seria a recomendação de acordo com essa linha de raciocínio? Obrigado. Tranquilo. O T eu ignoro mesmo, porque eu lido com os organismos e basicamente meu T é 37 graus, então ele não faz diferença para mim. Quando você está medindo com ambientes como espaço, terra, fornalhas, ele faz diferença. Para mim não faz, então eu ignoro. Na questão da intervenção terapêutica, sim, antibiótico, o que acontece? Quando você... Essa palestra vem de uma outra palestra que eu dei uma vez no Congresso Brasileiro de Parasitologia e que foi muito gozada, porque eu terminei de falar e os caras estavam assim e a mulher falou, eu não acho que eu sou mais parasitologista, não acho que eu entendo mais nada. Certo? A pergunta era, para que serve o sistema imune? Se você pegar um bêbado na rua, der uns tapas na cara dele e perguntar para que serve o sistema imune, ele vai te dizer, para te defender contra ameaças externas. Mas o câncer não é uma ameaça externa, ele é parte de você. E o sistema imune ataca o câncer. Então, que caso de ameaça externa? Então, você tem que mudar esse conceito. E o conceito adaptado que eu ensino é, o sistema imune serve para garantir que a energia que você é capaz de acumular vai ser usada para seus interesses e não desperdiçada ou interesses terceiros. Nesse sentido, se você pegou essa infecção, alguma coisa já deu errado. E você está no direito total de fazer qualquer tipo de intervenção para diminuir aquela ameaça, para você poder dar cabo dela. Agora, a AIDS está aí para provar para a gente que sem um sistema imune funcional, e é óbvio que eu sou imunologista, estou puxando sardinha para minha brasa, não tem tecnologia que a gente tenha que mantenha um sujeito vivo. Ele é comido vivo e a gente não tem como evitar. O TI, o que você disser. Então você tem que fazer alguma coisa para equivaler à ameaça, a tua capacidade de se manter vivo durante isso. E o que a bactéria faz? Ela basicamente usa a sua energia para proliferar em cima de você. Se você impede isso com bacteriostático, um problema menos que você tem que lidar. O resto é com o quanto de vitalidade, que eu chamo, né? Vitalidade é o ΔG, que você consegue mobilizar para manter vivo enquanto o seu sistema imune dá cabo. E outra coisa que a gente vê na medicina, uma vez, a hemoglobina normal de uma pessoa é entre 12 e 14 gramas por litro. Tá? Uma vez chega no meu ambulatório, uma mulher andando, e na verdade não foi nem ela que veio, o marido obrigou ela a vir porque ela estava muito pálida. A hemoglobina dela era 2. Ela tinha uma célula vermelha indo, a outra voltando, e ela não queria ficar internada. Aí você se pergunta, mas que caso, como você explica isso? É aquela história, se você tem tempo para se adaptar, você tem os instrumentos necessários, a sua fisiologia sabe, ela evoluiu para fazer isso, como manter você com ΔG negativo, apesar das dificuldades. E nesse caso, você atende aqueles caras que você não sabe como estava vivo no dia anterior. Se é uma coisa abrupta, se o cara perde 20% do sangue dele naquele momento e não tem tempo de acionar esses mecanismos, aí ele dança. Entendeu? Então, pondo tudo isso junto, é uma questão evolutiva. Todos nós nascemos nesse planeta, nós somos da mesma terra que tem naquele jardim. Tudo que tinha que acontecer aqui já passou, já tivemos 6 revoluções, 6 extinções maciças. Se a gente está aqui, é porque os instrumentos que estão escritos naquela fita no núcleo das células têm todas as informações necessárias
para fazer você funcionar a despeito dos problemas que você tem. E aí cada um de nós tem os seus. Pode ser uma pergunta bem idiota, mas seria acelerar o metabolismo uma forma de deixar o delta G mais negativo? Olha, eu não sei quantos de vocês têm idade suficiente para lembrar, quando o PC chegou no Brasil, né, tinha aquelas placas de 16 MHz, 33 MHz, se você pegasse alguns jumpers da placa e mudasse, você punha ele para 50, 60 MHz, ele funcionava legal e queimava depois de um mês. Tudo tem um preço, nada é de graça, não existe almoço grátis. Eu consigo acelerar seu metabolismo, fácil, mas você vai pagar por isso. Aí eu te pergunto, os radicais livres e os oxidantes que você vai produzir a mais, você tem capacidade de quelar através do sistema glutatião peroxidase? Porque se você não conseguir equivaler o problema com a solução, você vai começar a oxidar suas membranas, vai ter morte celular, vai começar um processo inflamatório que vai te trazer consequências. A princípio, você tem que assumir que você já funciona o melhor que você pode. O que você pode fazer, comprovadamente, para melhorar seu delta G é não fumar, beber com moderação, ter uma dieta balanceada. Se você pretende viver bem, exercício físico é inegociável, certo? O que você não faz, você perde e depois recuperar é difícil. Essas coisas que todo mundo sabe que tem que fazer e não faz. Se você tem um defeito claro, que eu posso responder, que eu posso resolver, ótimo, aí eu estou te fazendo um favor. Eu não sei se eu falei, mas numa das coisas que a gente aprendeu, isso aqui foi na verdade uma prova de conceito. Só para você determinar a altura de uma pessoa, eles rastrearam, são pelo menos 2.400 genes envolvidos. Então todo o processo biológico, tudo que a gente vê em qualquer um, nunca é uma coisa só. Você só vê a resultante de uma infinidade de coisas acontecendo, a maior parte das quais você não percebe, porque elas não se manifestam como uma resultante, você só vê a resultante. Então é muito complicado falar em aumentar o metabolismo, diminuir o metabolismo, porque você não sabe o que vai acontecer. Você é a melhor versão que você tem de você mesmo. Oi. Olá. Parabéns primeiro pela palestra, excelente. Uma dúvida ainda com relação ao metabolismo, né? Você falou da atividade física, né? Atualmente eu estou meio parado de atividade física, mas eu já pratiquei por cerca de 4, 5 anos corrida, né? Eu fazia um treinamento intenso, chega 5 a 6 vezes por dia mesmo, de alta performance. Mas eu li várias vezes, até conversei com o nutricionista, que isso gera um acúmulo de radicais livres, essas coisas também tem uma consequência, né? Ele aumenta o metabolismo, eu era bem mais magro, né? Depois que eu parei, eu cheguei a engordar bastante, mais de 10 quilos. Depois da pandemia. Aí até que ponto, no caso, essa atividade física em alto nível, exagerada, digamos assim, pode ajudar ou até fazer mal para o organismo, né? Com relação a esse aumento do metabolismo? Não tem almoço grátis. Você faz, você paga. Se você solicitar do seu corpo, tudo de bom. Se você super solicitar, tipo, eu acompanhei um grupo de triatletas uma época, e eles me mandavam os exames dele, assim, era um show de horrores. Era um show de horrores. Qual é a presunção embaixo disso? Se você está fazendo, você está precisando. Se você está precisando, o seu corpo vai dar. Mas não é de graça, de algum lugar vai ter que tirar. Quantos anos você tem? 38? Está 3 anos além da sua garantia. Tá certo? Agora, ou você toma conta, colega, ou é melhor deixar o meu cartão com você. Entendeu? Até os 35 a gente aguenta muita pancada, porque a gente renova e tudo. Mas você está programado para ver 35 anos, que teoricamente já teve seus filhos, eles já estão grandes, a Terra não precisa mais de você. Mulheres ainda servem, né? Porque mulher é feita para durar, homem é feito com material segunda reciclado.
Exercício físico, sim, moderado, sempre numa boa, com boa comida. E não se preocupe com os radicais livres, que nós... A última vez que a gente teve que se preocupar com os radicais livres, mais ou menos uns 3 bilhões de anos atrás, quando começou a produzir oxigênio. E aí teve acho que a segunda extinção maciça foi por oxigênio. Nós vivemos com oxigênio, 21%, a gente sabe como neutralizar o oxigênio. Essa história de radicais livres tem um estudo muito interessante chamado Estudo dos Médicos, que acompanharam 8 mil médicos por 11 anos, quelando radicais livres deles, né, com vitamina A e vitamina E. E a intenção era prevenir o câncer. E quando terminou o estudo, quem tomou vitamina A em excesso teve mais câncer. O que faz sentido, porque uma das maneiras que o seu sistema imune destrói a célula cancerosa é jogando radicais livres em cima dela. E se você neutraliza essas, a célula vai em frente. Então, aquilo que eu falei, aquilo que está naquele slide, é o que dá certo comprovadamente. Promessas de vida eterna, beleza eterna, inteligência superior, são só isso, promessas. O melhor que você pode fazer é fazer aquilo que você sabe que tem que fazer, que a sua mãe manda você fazer e você não faz. Entendeu? Aí isso dá certo. Os amigos chamam essa parte de tomar vitamina C contra câncer de delírio de Linus Pauling, que é a coisa mais delirante que ele fez na carreira dele. Eu ia pegar só um gancho da questão do Linus Pauling, dos radicais livres. Existe então um limite em te dizer, olha, eu tenho 50 anos e fiquei chateado com a observação. Eu tenho 55. Mas a pergunta é bem simples. Existe um nível aceitável de eu tomar suplementos que tenham vitamina C, beta-caroteno, vitamina E? Existe. Se Obrigado. você tem falta de vitamina C, você tem um troço chamado escorbuto. Se você tem escorbuto, por favor, tome vitamina C. Se você tem um troço chamado beriberi ou pelagra, por favor, tome vitamina B. Se você tem osteomalácia no adulto ou raquetismo na criança, por favor, tome vitamina D. Se você não tem, você não precisa. Entendeu? Porque nós 4 bilhões de anos, 7 bilhões de indivíduos na Terra, alguma coisa a gente sabe fazer. E isso está presente em basicamente tudo que você come, nas quantidades que você precisa, desde que você coma bem. Não me pergunte as taxas de vitamina B, C e D no My Big Mac, porque eu não sei, mas eu te garanto que não dá para viver disso. Mas a vitamina C é bem difícil um brasileiro ter deficiência. Por sorte, o Brasil come bastante fruta. Olá, parabéns pela palestra. Eu gostaria de saber se a gente, futuramente, a gente está caminhando para se a gente conseguiria, conforme o senhor disse, achar uma linha onde a gente conseguiria diminuir os radicais livres, talvez, aumentando o nosso desempenho. E se a gente está caminhando hoje para uma linha onde a gente consegue entender a individualidade de cada um, para que a gente consiga ajustar isso para cima ou para baixo e achar um meio termo para a gente conseguir chegar mais longe na nossa vida. Olha, você tem empresas trabalhando nisso, né? Os bilionários do Vale do Silício, eles querem ver para sempre, eles criaram conglomerados muito sérios, com cabeças muito boas, estudando esse assunto. E você tem algumas intervenções que são muito promissoras para envelhecer com saúde. Uma delas é a inibição de um fator de transcrição chamado mTOR, com uma droga chamada rapamicina. Em camundongo funciona muito bem. Se você fosse um camundongo, eu já te passaria agora. Em seres humanos você tem alguns problemas associados. Outra está na linha de uma proteína chamada sirtuína, que está correlacionada com longevidade. Estão estudando isso. Então você espere que deve haver coisas nessa área. E o nosso problema não é documentar a individualidade. Aqueles métodos que eu falei para você, assim, nossa senhora, é impressionante a quantidade de dados que a gente gera. O problema é que nós não somos competentes.
para administrar aquilo. A gente não sabe o que fazer. Então você põe em algoritmo de máquina, né, em aprendizado de máquina, ela pede para ela te dizer o que está acontecendo. E como é que você vai dizer que não é aquilo que é aquilo? A gente não tem como fazer isso. Então nós estamos sobrecarregados numa montanha de dados, todos eles falam coisas maravilhosas, a gente não tem ideia como usar isso para prolongar a qualidade e a quantidade de vida. Mas tem coisas saindo nessa área. Eu fiquei curiosa quanto à suposição de um comensalismo entre a lombriga e um intestino que fosse mais inflamável. Tem alguma hipótese de qual seria a pressão evolutiva para fazer isso? Um ambiente inflamado é mais prejudicial para o metabolismo da lombriga? Na verdade, não. Aquilo era só para pacientes que têm doença inflamatória intestinal, que é uma doença autoimune, geralmente associada a um gene chamado NOD2, que faz parte do complexo inflamassoma, que gera inflamação indevida. E o que a lombriga sabe fazer, não só a lombriga, qualquer bicho que gosta de viver no intestino, é muito difícil para eles viver num ambiente inflamado. Então eles reduzem a inflamação. Se você for na internet, você consegue comprar ovos de lombriga. Eu já vi essa modinha, eu julguei. Mas é para alguma doença autoimune específica? Por exemplo, a doença celíaca entraria nesse? É outro mecanismo. Talvez até funcionasse, mas a doença celíaca está mexendo com a imunidade adaptativa. Enquanto que o gene NO2 faz parte mais da imunidade inata. Ok, obrigada. Temos tempo para mais uma pergunta. Muito obrigada. Opa, já estava cortando aqui. Primeiro, parabéns pela apresentação. Então, uma coisa que para mim nunca ficou exatamente muito clara por que chega um ponto da vida, né, que você mesmo falou agora de 35 anos, que o corpo ele passa, em alguns momentos, se autodestruir, né? Então, assim, não se autodestruir, mas, enfim, algumas células começam a morrer, enfim. E por que chega num ponto de que as pessoas podem morrer de velhice, por exemplo? Queria entender. Primeiro, autodestruir é aquela opção evolutiva que a gente fez há muitos milhões de anos atrás e que a gente não quer um hardware obsoleto competindo com recursos pelo hardware novo. A gente se renova trocando hardware. Infelizmente, nós somos o hardware. Tá certo? E a velhice, basicamente, até os 35, você renova um monte de coisa. Depois dos 35, alguém vai embora, larga tudo e a cada tempo tem mais o que consertar com menos capacidade de gerar energia. E aí você tem qual é o ponto fraco de cada um, certo? Se você considerar, por exemplo, você nasceu com um defeito em algum lugar em que você tem que pagar 5 vezes mais do que eu para manter seu coração funcionando, isso tem até uma síndrome genética, síndrome de Brugada, chega uma hora que você não consegue pagar. Fica muito caro, aquela reação não acontece, seu coração para e você vai. O problema da sociedade moderna, a aterosclerose. O que faz a aterosclerose? Ela entope seus vasos, o sangue não chega, quando o sangue não chega as coisas funcionam mal. Quando elas não fazem o que elas devem, começa a dar problema em outros lugares. Se for no seu fígado, por exemplo, você não filtra toxinas, você não produz proteínas. Se for no seu cérebro, você fica demente, acaba pulando pela janela. Acontece de tudo. Boa tarde, sou Laércio da Argentina. E você acredita que é possível ter terapia de reversão de envelhecimento, age reversing? Tem um conto do Isaac Asimov chamado A Pergunta Final. E basicamente, em um momento, alguém pergunta para ele: é possível reverter a entropia? Né? E o conto inteiro são várias etapas da fase humana. E o computador final, que já estava numa outra dimensão do espaço, finalmente encontra a resposta. E ele diz, né, não tem mais nenhum ser humano no universo para ouvir a resposta, ele resolve dar um exemplo. E ele falou: faça-se a luz. Olha, não sei, é difícil. Entropia tende a ser reversível só com infusão maciça de ΔH. Mas mesmo assim você vai estar carregando um produto deficiente para frente. Em algum momento ele vai quebrar. Entende? Eu não consigo ver como você consegue reverter dano estrutural, se bem que a gente tem as células tronco, né? Não sei. Aí você está trocando as peças. Você não está renovando elas, você está basicamente trocando. Eu não sei, pago para ver. Tomara que tenha, né? Muito obrigada, doutor Eduardo.